bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana. Aproveita e vai conferir a playlist completa do Quinta, porque eu já contei muitos casos aqui no canal, então vão lá maratonar. Aproveita e deixa o like pra mim no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. Me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. E como vocês sabem, eu trabalho com internet, né? Sou influenciadora digital já há muitos anos e eu trabalho com todas as minhas redes sociais. Então, pra cada rede social, eu preciso de um conteúdo diferente, de uma edição diferente. Cada rede social pede isso. Então, tem toda uma produção por trás de cada uma delas. Por exemplo, aqui no YouTube, a gente tem toda a parte de gravação de vídeo, de edição de vídeo. Eu tenho mais de um editor, inclusive. Todos eles usam Adobe Premiere, é o programa que eles usam para editar todos os vídeos aqui do canal, para fazer as animações. Já no meu podcast, a produção de conteúdo é em áudio, então também é diferente. No meu TikTok também é diferente, então cada rede social pede um conteúdo e uma edição diferente. E é óbvio que eu sempre quero trazer para vocês o melhor conteúdo possível e eu não conseguiria fazer isso sozinha. Então eu tenho vários profissionais da área que me ajudam a sempre entregar o melhor para vocês. E a procura por profissionais dessa área cresce a cada dia mais e vocês sabiam que tem curso para todas essas áreas que eu citei lá na EBAC? E a EBAC, para quem não sabe, é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia e lá vocês encontram mais de 100 cursos profissionalizantes nas áreas de design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda, programação e data. Eles têm mais de 30 mil alunos. Os professores também são profissionais do mercado, que é muito bacana. E você vai produzir um projeto profissional autoral para o seu portfólio. Fora que você vai poder estudar no seu tempo, onde e quando quiser. Com a EBAC fica muito fácil aprender e se profissionalizar em uma área que você gosta ou que você tem muita vontade de trabalhar. Então essas que eu citei são apenas algumas, como vocês viram, tem muitos cursos lá. Então não tem mais desculpa para não fazer aquele curso que você tanto sonha e para dar um empurrãozinho a mais, a EBAC disponibilizou um cupom para vocês de R$200 de desconto em qualquer um dos cursos da plataforma. Então basta vocês acessarem o site que vai estar aqui na descrição e usarem o meu cupom para ter o desconto. Então vai lá, aproveita, não perde essa chance. E agora bora começar o caso de hoje. Albert Johnson Walker nasceu no ano de 1946 em uma comunidade canadense chamada Paris, perto de Brantford, Ontário. Essa comunidade já foi eleita a cidadezinha mais bonita do Canadá em 2016 e tinha uma população um pouco maior do que 12 mil habitantes. Ele não concluiu o ensino médio, o Albert abandonou a escola, e quando ele era jovem ele fez vários bicos, trabalhou em vários lugares diferentes. Um deles foi na biblioteca da Universidade de Waterloo, que foi onde ele conheceu a Barbara MacDonald em 1968, ela era estudante. 3 meses depois de se conhecerem, eles se casaram e depois viveram um tempo na Escócia. O casal voltou para sua cidade natal em 1971, na época em que o pai do Albert morreu, e no ano seguinte nasce seu primeiro filho chamado Gillian. O Albert serviu como conselheiro de jovens, ele ensinou na escola dominical e foi feito ancião da igreja. Ele era extremamente religioso, mas profissionalmente ele parecia estar tentando encontrar sua vocação. Então, nos 10 anos depois de se casar, ele trabalhou como gerente estagiário, trabalhou em uma empresa de fornecimento de ração, trabalhou como pastor de gado e vendedor de seguros de vida. Ele também fez 4 cursos universitários, que eram de crítica literária, escrita criativa, treinamento em informática e administração de empresas, cada um em uma instituição diferente. O cunhado do Albert, chamado Bob MacDonald, disse que ele sempre tinha uma desculpa, dizendo que o trabalho não era bom e que estava chegando ao ponto em que o dinheiro não estava entrando. Mas apesar das dificuldades financeiras, eles compraram uma casa em 1978 no valor de $145 mil, nos arredores de Paris, Canadá. Só que nesse mesmo ano eles começaram uma empresa chamada Walker's Financial Services, que era uma empresa que eles formaram vários anos antes para preparar declarações de imposto de renda e prestar serviços de contabilidade para pequenas empresas. Só que a empresa começou a expandir rapidamente e depois adquiriu uma empresa semelhante chamada Oxford Bookkeeping. Isso foi em dezembro de 1980, e já para o final da década de 80, a empresa do Albert já tinha filiais em 9 comunidades do sudoeste de Ontário, incluindo Londres, Kitchener e Stratford. O Albert também diversificou vendendo fundos mútuos, investindo em hipotecas e prestando consultoria sobre gestão de patrimônio.
Então ele tinha várias empresas, ele também tinha a United Canvas Corp, que era registrado nas Ilhas Cayman. Então ele planejava comprar títulos do governo canadense e pagar os ganhos na forma de preços mais altos das ações, para que os investidores tivessem um ganho de capital, onde apenas metade do valor fosse tributável, em vez de simplesmente receber juros, que são tributados integralmente. Então ele acabou recebendo mais de 2 milhões, principalmente de amigos e associados, então ele fez investimentos de alto risco e ele acabou perdendo bastante dinheiro. Enquanto tudo isso acontecia, ele mantinha um estilo de vida de muita riqueza, ele gastava muito dinheiro, e aí em 1990 ele fez uma viagem para a Suíça e ele levou uma funcionária com ele, a qual ele estava tendo um caso. Então quando ele volta de viagem, ele conta para a esposa dele. Ele fala que o casamento deles já não estava legal e que ele estava tendo um caso, que inclusive o caso já tinha terminado, só que mesmo assim ele queria o divórcio. Inclusive eles até tentaram fazer com que o casamento desse certo, acabou não acontecendo, então eles decidem se separar mesmo, antes deles fazer uma viagem que ele levaria 3 dos 4 filhos do casal. Essa viagem ia acontecer no dia 9 de agosto e ia ser pra Inglaterra. E durante a viagem ele pediu pro advogado dele elaborar uma petição onde ele ficaria com a custódia dos filhos e que ele ficaria também com a casa deles. Quando ele volta de viagem, eles vão até o tribunal para discutir a guarda das crianças, né? Ao todo, como eu falei, eram 4. E aí o Albert disse que as crianças queriam ficar com ele, inclusive levou algumas declarações por escrito das crianças. Uma dessas declarações era de uma das filhas do casal, da Sheena. Ela disse que preferia ficar com o pai porque eles não brigavam muito, ela brigava muito com a mãe, discutia muito com ela, que a relação dela com o pai era mais tranquila, que eles se davam super bem. No dia 31 de agosto, o juiz decidiu dar a custódia provisória das 2 filhas mais velhas do casal para o Albert. E aí os 2 mais novos continuariam com a Bárbara e ele teria que pagar $300 de pensão alimentícia. E nisso eles já estavam vivendo separados, mas continuavam tendo algumas brigas. Teve um dia que o Albert tentou entrar na casa da Bárbara à força, ela chamou a polícia. Enquanto tudo isso acontecia, a Bárbara não tinha ideia de como iam os negócios da família. Sem a Bárbara saber, o Albert reipotecou a casa onde a família morava em mais de $57 mil. Então, no dia 28 de novembro, o Albert faz uma compra de 2 passagens para Londres de primeira classe no valor de $2.500. Ele avisa a família que ele e a Sheena, uma de suas filhas, vão fazer uma viagem de esqui e que logo eles vão voltar. Então, ele deixa a filha mais velha com a Bárbara e os 2 menores também e fala que vai fazer essa viagem só com a Sheena e que logo eles vão voltar. Ela tinha 15 anos de idade na época. Então ele faz essa viagem no dia 5 de dezembro, só que aí o tempo começa a passar e ele e a Sheena simplesmente não voltam para casa. Então familiares e parceiros de negócio do Albert começam a suspeitar dessa partida dele e começam a notificar a polícia. A Bárbara também relatou que sua filha estava desaparecida e que foi provavelmente sequestrada pelo pai. Os investidores começam a reclamar que grandes somas de dinheiro haviam desaparecido de suas contas. E aí uma investigação acabou revelando que entre 19 de julho e 4 de dezembro de 1990, o Walker tinha sacado sozinho mais de $1 milhão de contas que ele controlava. Com isso, ele se tornou o homem mais procurado do Canadá e o número 4 na lista de fugitivos internacionais da Interpol. Então, 2 meses depois de sair do Canadá, o Albert estava em Londres e foi lá que ele assumiu uma nova identidade. Ele disse que seu nome era David Wallace Davis, um bem-sucedido empresário norte-americano. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre ele como David, que é essa nova identidade que ele assumiu. E foi nessa mesma época que ele conheceu a Elaine Boyce. Ela era recepcionista de um leiloeiro de arte em Harrogate, que fica em North Yorkshire. E imediatamente o Albert oferece um emprego para ela. E a Elaine disse que achou isso incrível na época, porque era um emprego que pagaria mais. Mas que no fundo ela sabia que ela não trabalharia muito tempo para esse homem, já que ela e o seu namorado, chamado Ronald Joseph Platt, iriam se mudar em breve para o Canadá. O Ronald trabalhava como reparador de TVs na época, mas era o sonho dele morar no Canadá. Então ela falou pro David, que é o Albert, então às vezes eu vou falar David, às vezes Albert, mas é a mesma pessoa, só para vocês não confundirem. E aí ela falou pra ele que ela adorou essa oportunidade de emprego que ele estava oferecendo, mas que logo ela teria que se mudar, e ele falou que estava tudo bem, que inclusive ele ajudaria ela e o namorado a guardarem dinheiro para poder mudar pro Canadá, e que era o sonho deles, então pra ele estava tudo certo, e que nesse novo emprego ela ganharia mais, né? Então ele meio que estava convencendo ela a realmente largar o emprego dela e ir trabalhar com ele. E nisso ela apresenta o Ron, né, o namorado dela, para o David.
E aí, instantaneamente, eles ficam amigos, eles se dão super bem logo de cara. E o Ron era realmente apaixonado pelo Canadá, tanto que ele tinha até uma folha do plátano tatuada na mão direita. E conversando com o casal, o David eventualmente ofereceu para eles a direção da sua empresa, que se chamava The Cavendish Corporation. E ele explicou que ele não queria ocupar o cargo de direção porque ele estava tendo alguns problemas com a sua ex. Ele disse que ela estava pedindo por pensão alimentícia e que ela tinha um cargo importante em Nova York, que ela ganhava super bem, era bem sucedida, e que esse dinheiro que ela estava pedindo era o dinheiro dele, da empresa dele, e que ela estava atrás desse dinheiro e por isso que ele não queria assumir esse cargo de direção. Então, o casal acabou acreditando e aceitando o cargo. Então, o Albert começou a mandar o casal para algumas viagens, e uma dessas viagens foi para a Europa, e aí eles estavam na Suíça. Então, enquanto eles estavam lá, o Albert pediu pra Elaine fazer algumas visitas em algumas propriedades, dizendo que ele ia comprar essas propriedades. Então, ela visitou muitas, das quais ele nunca comprou. E também, enquanto eles estavam lá, às vezes ele pedia pra eles mandarem dinheiro pra ele, convertendo de franco suíço pra libra esterlina. Então, tudo que ele pedia, eles faziam, acreditando que era uma função do trabalho que eles estavam fazendo pra ele. Só que na verdade era tudo fachada e na época eles nem imaginavam. Enquanto isso, o Albert se envolveu bastante com a igreja local. A Elaine disse que ele era extremamente religioso, que ele frequentava muito a igreja, que ele inclusive ajudava nos trabalhos da igreja. E aí, em 1992, ele convida a Elaine e o Ron para passarem o Natal com ele. E aí, quando eles vão até lá, eles conhecem a China, que estava usando outra identidade também, então ela disse que seu nome era Noel. E aí a Elaine falou que ela era extremamente tímida, que ela era muito quieta, muito na dela, que ela quase não falava nada e que sempre que ela ia responder alguma pergunta ou falar alguma coisa, ela antes olhava pro Albert pra meio que pedir aprovação ou permissão pra falar e que ela achou isso um pouco estranho. E aí o Albert dá pro casal um presente de Natal e quando eles abrem o presente são 2 passagens pro Canadá. E aí, lembrando que era Natal, então era dezembro. A data da passagem era pra fevereiro, então a Elaine ficou em choque com o presente e com a data também dessas passagens. Então, ela disse que ela ficou feliz, mas ela ficou em choque porque era uma viagem muito próxima. Em 2 meses ela teria que fazer tudo pra poder se mudar pro Canadá. E aí ela disse que o Ron ficou extremamente feliz com o presente, porque afinal era o sonho dele, mas que ela tava em choque ainda com o fato de que a viagem já tava muito próxima. E ela perguntou pro Ron por que eles tinham que se mudar tão rápido assim. E aí ele meio que começou a vender a ideia de que era o sonho deles, que seria muito bom pra eles profissionalmente, eles iam ter muitas oportunidades, enfim, vendeu todo esse sonho de morar no Canadá e os dois acabaram aceitando. E nisso, o Albert conseguiu convencer o Ron a deixar com ele a sua carteira de motorista, a sua certidão de nascimento e o seu cartão de crédito. Além disso, ele convenceu a Elaine a deixar também uma cópia dos seus documentos com ele. Ele também deu uma sugestão para o casal de como eles poderiam se mudar para o Canadá e continuarem com o cargo de direção da empresa dele. E para isso ele pediu para que o Ron deixasse um carimbo com a assinatura dele, alegando que era para ser utilizado em documentos corporativos. Então ele poderia usar esses carimbos para assinar esses papéis e documentos no nome do Ron e da Elaine enquanto eles estivessem no Canadá. E ele explicou que era algo super comum em empresas, que todo mundo usava esse método. Então eles acharam que era ok e fizeram esses carimbos. Então os dois se mudam para o Canadá e a Elaine contou que foi muito difícil porque eles se mudaram no inverno, então estava muito frio. Eles ainda tinham o cargo na empresa do David, mas ao mesmo tempo eles queriam trabalhar lá no Canadá, eles não conseguiram encontrar emprego. Então ela disse que o dinheiro que eles tinham para sobreviver lá era muito pouco. E ao todo ela ficou 5 meses lá. E aí a irmã dela ia se casar, então ela volta pro casamento da irmã dela, ela ia ser madrinha. E aí, como o David, que na verdade é o Albert, ele era amigo da família, ele foi convidado para esse casamento também. E aí ele foi conversar com a Elaine pra saber como estavam as coisas e ele imaginava que logo depois do casamento ela voltaria pro Canadá. E aí ela disse que ela não ia voltar, que ela e o Ron decidiram se separar, que não tava dando mais certo e que ela não se adaptou, que as coisas não foram como ela esperou e que ela decidiu voltar, ia ficar por lá mesmo. E aí ele fica tentando convencer a Elaine a voltar. O David fala que ela tem que voltar com o Ron, que eles são um casal perfeito, que vai dar tudo certo. Ele começa a tentar vender novamente aquela ideia perfeita de morar no Canadá, mas ele não consegue, porque ele disse que ela não vai voltar. Durante todo esse tempo, o David estava morando em Harrogate, na Inglaterra.
que era a mesma cidadezinha e tal. E aí, quando ele descobre que a Elaine não vai voltar pro Canadá, ele decide se mudar. Então, poucos dias depois do casamento, ele sai de Harrogate. E aí, a única coisa que a Elaine tinha do David era o número de celular, porque como ele se mudou, ela não sabia mais qual era o endereço dele, nem aonde ele estava morando. E meio que com o tempo, assim, eles foram perdendo um pouco o contato, e aí, como ele não morava mais lá, ela não via mais ele, eles foram se distanciando. E ela também não manteve contato com o ex-namorado, né, com o Ron, e o que ela não fazia ideia é que durante todo o tempo que eles estavam morando no Canadá, o David, que é o Albert, tinha mudado de identidade novamente, então ele não usava o seu próprio nome, que era Albert, ele estava usando o David Davis, e depois que eles foram pro Canadá, ele começou a usar a identidade do próprio Ron. Então, ele começou a se apresentar como Ron Platts para as pessoas, e eram, né, como as pessoas estavam conhecendo ele, então a partir do momento que ele voltou, ele sabia que ele não podia continuar naquele mesmo local usando essa identidade, porque logo alguém ia descobrir. Então o Albert e a sua filha se mudam para Essex e eles começam a se passar por marido e mulher sob os nomes de Ronald e Noel. Só que a Noel, na verdade, se chamava China, como vocês sabem, e durante esses anos que ela passou com o pai dela, ela acabou tendo duas filhas. Uma se chama Lily e a outra Emily. Inclusive, as meninas estavam registradas como sendo filhas de Ronald Platt, né, que era a nova identidade do Albert. Porém, a real identidade do pai das meninas nunca foi revelada pela China, então não se sabe se realmente é o Albert ou não. E, eventualmente, o Ron se desiludiu com a economia canadense e resolveu retornar para a Inglaterra. Inclusive, ele foi morar próximo do Albert e da China, né? E foi aí que ele percebeu que realmente o disfarce dele estava prestes a ser destruído, então ele convidou o Ron para ir até Devon com ele, que é um condado inglês, junto com a China e suas duas filhas. Lá, o Ron e o Albert fizeram uma viagem de iate juntos para pescar no dia 20 de julho de 1996. Eles estavam a cerca de 6 quilômetros da costa, mar adentro, quando o Albert atingiu a cabeça do Ron usando uma âncora. Depois ele amarrou essa âncora na cintura do Ron e jogou seu corpo no Canal da Mancha. Durante cerca de 6 semanas, o desaparecimento do Ron passou despercebido. Até que no dia 28 de julho de 1996, um pescador veterano chamado John Coppe, que estava pescando na costa sul de Devon, à procura de roubá-los com o seu filho. Quando ele puxou a rede de volta para o barco, nela estava enroscado um corpo, bem vestido, com roupas de marca e um relógio caro. Imediatamente, o homem liga para o escritório da polícia local relatando a descoberta. A polícia foi até o local para avaliar a cena e percebeu que o cadáver possuía um ferimento na nuca. O homem tinha uma tatuagem de folha na mão e utilizava um colar de ouro em volta do pescoço. Os bolsos do homem estavam virados do avesso. A autópsia determinou que o homem tinha entre 40 e 45 anos. Ele tinha uma laceração de 3 centímetros na parte de trás da sua cabeça. Era uma grande laceração em sua pele, mas não havia fratura ou dano cerebral. As outras feridas que ele tinha pareciam características de corpos que foram recuperados do mar. Então, assim que o corpo foi recuperado, a primeira teoria da polícia era de que aquele homem ou havia tirado a própria vida e pulado no mar, ou tinha sido um acidente, que ele estava no seu barco, pescando em alto mar sozinho, caiu no mar e acabou se afogando. Então os peritos acreditavam que a força da água poderia ter levado o corpo até o local onde foi encontrado, mas nas condições que o corpo estava, ele não se moveu muito. Um especialista em oceano foi requisitado para avaliar como o corpo havia chegado até aquele local específico, e em suas pesquisas ele concluiu que o corpo não foi carregado de muito longe, já que na semana anterior não havia ocorrido muitas chuvas, e nada afetou muito o fluxo da água naquela região. A partir disso, a polícia começou a procurar por pessoas desaparecidas naquela mesma região. E esse homem usava um relógio muito caro, era um Rolex Oyster, e o relógio desse modelo tinha um sistema automático que parava após cerca de 2 dias. Então, se ele sentia que não havia nenhum movimento, em cerca de 44 horas, ele parava, mesmo embaixo d'água. A polícia pôde determinar que a morte foi no dia 20 de julho de 1996. E todos os relógios Rolex têm um número de série gravado nele. Então a polícia começa a investigar, né, com a Rolex para descobrir quem era o dono daquele relógio. E estava no nome de Ronald Platt, então eles conseguiram descobrir a identidade do homem que eles tinham, né, do corpo que tinha sido encontrado. E o Ron tinha comprado esse relógio na Alemanha em 1967. Então a polícia solicita o endereço, né, do Ron
e aí a Rolex dá o endereço pra eles vão até o local e chegando lá, a casa está vazia. E eles descobrem que aquela casa tinha sido alugada anteriormente por um homem chamado David Davis, que era o nome que o Albert estava usando, né, antes dele começar a usar a identidade do Ron. Então eles conseguem o número de telefone do David Davis, que estava alugando a casa, ligam pra ele, conversam com o Albert e falam que eles querem falar sobre um homem chamado Ronald Platt. E aí o Albert responde que ele não quer falar sobre isso por telefone e ele se ofereceu para ir até a delegacia conversar com os policiais. Então chegando lá, ele conta que ele e o Ron são bons amigos, né? Lembrando que ele estava usando o nome de David. Então ele começa a dizer que eles são bons amigos, ele foi bem solícito, assim, tudo que os policiais perguntavam, ele respondia, ele parecia que realmente queria ajudar na investigação. E ele também contou pra polícia que da última vez que ele tinha conversado com o Ron, ele teria dito que queria se mudar pra França, que ele queria abrir um negócio lá. E ele até disse que de fato o Ron teria ido pra França em junho e que depois disso ele não sabia mais o que tinha acontecido, exatamente aonde ele estava, porque ele não deixou endereço. E ele não sabia dizer pra polícia exatamente em que local da França ele tinha se estabelecido. E aí ele disse que as correspondências que chegavam pro Ron iam pra casa dele. E nisso, os policiais contaram que o corpo dele foi encontrado no mar, em Devon. E aí o David respondeu que ele não tinha ideia de como o corpo teria ido para lá. E como eu falei pra vocês, ele cooperou muito com a polícia, né? Então ele respondeu todas as perguntas. Ele disse que ele tinha alguma foto do Ron em algum lugar da casa dele, que ele ia procurar por essa foto e entregar pra eles, né, pra eles poderem ver exatamente como o Ron era, já que encontraram o corpo já em estado de decomposição. A polícia também perguntou pro David se ele sabia o que era a tatuagem que o Ron tinha na mão, e ele disse que era uma folha igual a da bandeira do Canadá. E nisso eles estavam fazendo alguns testes pra tentar entender o que realmente tinha acontecido com o Ron. Então, a patologista conseguiu identificar que quando ele caiu no mar, ele ainda estava vivo, porque ele tinha sinais de afogamento. Então, eles acreditavam que o ferimento que o Ron tinha na cabeça acabou deixando ele inconsciente, mas não foi o que o matou. E nisso, o David manda essa foto pra polícia, e aí eles decidem ir conversar com ele mais uma vez, pra fazer mais algumas perguntas, pra ver se talvez tinha alguma coisa que ele tinha esquecido de mencionar. E aí ele tinha deixado o endereço dele com a polícia. Então um dos policiais vai até esse endereço, que ficava em Essex, e chegando lá, na rua tinham apenas 2 casas. E essas casas não tinham identificação, então ele não sabia qual das 2 casas era a casa do David. Então ele bate na porta de uma dessas casas, e um casal de idosos atende, então ele diz que ele tá procurando por um homem chamado David Davis. Só que aí o casal disse que não tinha ninguém com esse nome ali e que quem morava na casa da frente era um homem chamado Ronald Platt. Então o policial ficou extremamente confuso com essa informação e ele decide entrar pra conversar com aquele casal de idosos que se chamavam Frank e Audrey. E aí ele senta com eles pra tomar um chá e fazer algumas perguntas e tentar entender o que estava acontecendo, porque afinal ele estava procurando pelo David Davis. Então, como que ali morava um homem chamado Ronald Platt, já que o corpo encontrado era do Ron Platt? Então ele começa a fazer algumas perguntas e eles contam que o Ronald Platt mora nessa casa com a sua esposa, que se chama Noelle, e que ela tinha a metade da idade dele, que ela era uma mulher muito doce, que eles tinham 2 filhas, e que eles eram um casal muito caseiro, não saíam muito. E aí quando o policial perguntou qual era o trabalho desse homem, os 2 não sabiam dizer. Só que aí ela contou que nos últimos dias eles estavam passando bastante tempo fora de casa, que eles tinham ido pra York e que eles também tinham um barco em Devon, onde eles passavam grande parte do verão. Então tava tudo muito confuso na cabeça desse policial nesse momento, só que ao mesmo tempo as coisas começaram a fazer sentido, porque ele foi até o endereço que o David Davis tinha dado pra ele. E aí, chegando lá, se ele tivesse batido na porta da casa certa, e se o David estivesse lá, talvez ele atendesse dessas informações que o policial queria e acabasse tudo por ali. Mas não, ele foi na casa errada e descobriu que quem morava ali era um homem chamado Ronald Platt, o que não fazia sentido, já que esse era o nome do homem que um pescador tinha encontrado o corpo no mar. Então, assim, nada estava fazendo sentido. Ele começou a perceber que talvez aquele homem chamado David Davis estava usando a identidade do homem morto. Então, nisso, a polícia precisava descobrir o máximo de informações possíveis para tentar entender tudo que estava acontecendo e também para descobrir o que realmente tinha acontecido com o verdadeiro Ron, né? Então, eles começam a procurar pelo barco, esse tal barco que o David Davis tinha e passava
né, o verão com a família nesse barco que ficava em Devon, que foi onde o corpo foi encontrado, e eles começam a conversar com todo mundo, qualquer testemunha possível. E nisso, eles descobrem que o próprio pescador que encontrou o corpo do Ron disse que junto com o corpo também veio uma âncora. E aí os policiais perguntam aonde está essa âncora. Então o homem responde que ele deu essa âncora para um amigo dele, e aí os policiais vão conversar com esse amigo, e ele diz que deu para a mãe dele vender em um bazar. Então os policiais vão até esse bazar, e chegando lá, para sorte deles, ninguém tinha comprado a âncora, ela estava lá. Então nisso eles guardam a âncora como evidência e continuam a investigação para tentar entender tudo. E aí eles vão descobrindo algumas coisas. Eles descobrem que o David Davis estava assinando cheques como Ronald Platt, e que ele tinha 2 filhas, estavam registradas como sendo filhas dele, e que a esposa dele tinha menos da metade da sua idade. E que também todas as contas que eles tinham, então água, luz, telefone, todas as contas vinham no nome de Ronald. E que eles viviam em Woodham, Walter, Essex. E aí era basicamente isso, eles não sabiam mais nada, porque todas as informações estavam no nome de Ronald, que não era o nome verdadeiro daquele homem. Então eles começaram a achar que David Davis também não era o nome dele, que eles não sabiam praticamente nada sobre a real identidade desse homem, que agora eles não sabiam onde ele estava. E aí a polícia consegue entrar em contato com o irmão do Ron, e aí ele conta que o Ron tinha uma ex-namorada, que eles tinham namorado por 10 anos, então eles conseguem entrar em contato com a Elaine, e aí eles começam a fazer várias perguntas sobre o Ron. Ela conta que ele era extremamente gentil, que ele era muito calmo e que todos os anos que ela viveu com ele foram ótimos. Ela contou que os dois terminaram em 93, e aí ela foi mostrando várias fotos pra polícia que ela tinha do Ron, inclusive na maioria das fotos ele estava usando o Rolex. Ela disse que era a peça favorita dele, que ele sempre estava usando o relógio. E aí chega o momento, né, dos policiais contarem pra ela que o corpo dele foi encontrado no mar. Então quando ela ficou sabendo disso, ela disse que ela entrou em choque, que ela não sabia nem o que dizer, porque era uma coisa extremamente assustadora pensar que ele foi encontrado morto no meio do mar, do nada. Então ela disse que se sentiu extremamente perdida com essa informação, mas que ela queria ajudar a polícia, né, a tentar entender o que tinha acontecido. E nisso eles perguntam se ela conhecia um homem chamado David Davis, e ela disse que sim. Inclusive ela contou toda a história que eu já contei pra vocês de como eles se conheceram, que ele tinha oferecido um trabalho pra ela e pro Ron. Então ela explicou toda a conexão entre o David Davis e o Ronald Platt, né, o verdadeiro Ronald Platt. Então ela explicou tudo, contou que eles tinham ido pro Canadá e que eles terminaram o namoro, e que quando ela voltou pra Inglaterra ela não teve mais contato com o Ron, então ela não sabia dizer aonde ele estava, o que ele tinha feito. Ela não tinha noção do que tinha acontecido, né, porque eles não estavam mais conversando. E ela também revelou pra polícia que ela tinha conversado com o David Davis na semana anterior. Então eles perguntaram sobre o que eles tinham conversado, e ela contou que eles tiveram uma conversa normal, e que quando ela perguntou sobre o Ron, se ele estava bem, o David não falou nada demais, disse que tinha falado com ele pela última vez em junho, e basicamente isso. Então, nessa altura, ele já sabia que o Ron estava morto, ele não contou pra Elaine, ele não falou praticamente nada. E ela também disse que ele não citou em nenhum momento que o Ron pretendia mudar pra França. Então, essas duas informações super importantes não foram ditas a ela, e foi só nesse momento que ela percebeu que o David estava mentindo pra ela. Então, basicamente, todas as informações que a polícia tinha até então foram passadas pra Elaine, né, as informações mais importantes. E aí, dias depois, o David liga pra ela, e aí ela disse que ela não conseguiu fingir que ela não sabia tudo que ela tinha descoberto. Então ela decidiu ser sincera, e ela comentou com ele que ela sabia que o corpo do Ron tinha sido encontrado, e ela disse que imediatamente o tom de voz do David muda, que ele começa a falar diferente, que ele fala que ele quer encontrar com ela. E ela disse que ela estava muito assustada, ela não queria encontrar com ele, só que ao mesmo tempo ela não queria que ele percebesse que ela já sabia muita coisa sobre a investigação, e que eles estavam investigando o próprio David Davis. Então ela decide se encontrar com ele, eles vão tomar um café juntos. Então ela disse que durante essa conversa o David falou muito sobre o Ron, que ele tinha ficado muito triste com a informação de que ele tinha morrido, que ele estava em luto, que ele chorou muito, sofreu muito. Só que ela disse que tudo que ele dizia parecia encenação, parecia falso, que ela não acreditou em uma palavra do que ele falou. Então assim que eles se despedem, ela imediatamente liga pra polícia. A polícia sabia que se ele fosse pegar o trem pra ir pra casa dele, ele chegaria na estação Chelmsford. Então eles foram esperar por ele lá, só que ele não apareceu, ele não foi pra casa naquela noite.
E na manhã seguinte, um dos policiais, inclusive o mesmo policial que tinha conversado com o David e que tinha ido até a casa dele quando ele descobriu que ele estava usando outro nome, inclusive o nome do Ron, ele decidiu ir até a casa em que o David costumava morar, né, a casa que ele tinha alugado antes, pra ver se tinha algum sinal de vida lá. Pra ver se, quem sabe, o carro dele tava lá, alguma coisa assim. Então ele foi até o local e ele percebeu que tinha gente dentro da casa, então ele esperou por reforços enquanto ele ficava observando. Isso porque eles acreditavam que o David era americano, então ele poderia estar armado. Então a prisão dele precisava ser feita por policiais armados, partindo do princípio que esse homem seria preso por homicídio e que, fora isso, eles não sabiam praticamente nada sobre a vida dele. Então, enquanto o policial estava esperando pelos reforços, um táxi chega, estaciona na frente da casa. O David sai da casa rapidamente, entra no táxi e aí o policial começa a seguir o táxi, ele liga as sirenes. E aí, o taxista, que inclusive ouviu uma entrevista dele, ele disse que ele estava conversando com o David, que ele era super educado, eles estavam super batendo um papo e ele não percebeu que ele tinha que parar o carro, né? Ele disse que ele não estava fazendo nada de errado, então ele achou estranho aquele policial começar a seguir o carro dele. E nisso, o policial ultrapassa o carro e para na frente para que o taxista parasse, também encostasse o carro. Ele desce, manda ele descer do carro também. E aí ele pergunta pro David se ele lembra quem ele é. Ele responde que sim. E aí ele fala que ele tá sendo preso por suspeita de assassinato de Ronald Platt. E aí o David não tem reação nenhuma, tipo, ele não esboça absolutamente nada. Ele simplesmente obedeceu, fez tudo que o policial pediu. Então ele é levado e aí eles revistam ele. Em um dos bolsos dele tinha documentos em nome de David Davis e no outro bolso tinham documentos em nome de Ronald Platt. Então agora eles tinham uma prova de que realmente ele estava se passando por outra pessoa. Só que isso não era suficiente para uma acusação de homicídio, então eles começam a investigar toda a vida desse homem, que eles não sabiam, não tinham ideia de quem realmente era esse homem que se passava por David Davis, por Ronald Platt. Eles precisavam descobrir tudo. Então eles decidem prender a esposa do homem, acreditando que ela era cúmplice dele, então eles vão até a casa dela. E no momento da prisão ela não pareceu muito chocada com aquilo, ela estava mais preocupada com as suas filhas. Então a Emily, que era a mais velha, ficou com uma vizinha, e a outra filha, a Lily, tinha apenas 10 meses de idade, então ela precisava ir junto com a mãe até a delegacia. Então a mulher começou a fazer uma mochila com várias coisas que ela queria levar por conta do bebê. E enquanto ela fazia isso, uma das policiais que estava junto acompanhando a prisão percebeu que a mochila parecia muito pesada e que parecia que tinha muita coisa ali dentro. E como ela ia passar algumas horas na delegacia para dar um depoimento, né, ela achou que era muita coisa para levar para um bebê, então ela decide abrir a mochila e ver o que tinha dentro. Dentro da mochila eles descobriram que tinham barras de ouro. E eles descobriram que no mês anterior o David tinha comprado mais de 67 mil libras em barras de ouro. Então eles começam a busca pela casa do David no dia 31 de outubro de 1996. E lá eles encontraram 25 mil em libras, 8 mil em francos suíços, 17 mil em barras de ouro e pinturas no valor de 6 mil libras. Tudo foi levado pela polícia como evidência e a casa estava praticamente vazia. Então eles começam o interrogatório com o David, e aí ele fala que ele vai ajudar em tudo que ele puder, que ele vai responder todas as perguntas, todas as dúvidas, até mesmo porque ele não tem nada a ver com a morte do Ron. Essa é a resposta dele. Então, a partir do momento que os policiais começam a gravar as perguntas, ele para de responder e fala que ele não vai mais responder a nenhuma pergunta, já que eles estão gravando, e ele fala isso de forma extremamente educada. Enquanto isso, a busca na casa em que o David estava morando continua e finalmente eles conseguem encontrar o barco dele. Eles vão até o local onde o barco estava e começam a investigar o próprio barco, né, para ver se eles encontravam qualquer tipo de evidência. E eles encontraram gotas de sangue em almofadas e também fios de cabelo que pertenciam ao Ron. Dentro do barco, que inclusive se chamava Lady Jane, eles encontraram uma sacola de uma loja que vendia coisas para barco, então eles vão até essa loja. E aí eles conseguem conversar com os donos e eles falam que eles se lembram de dois homens que foram fazer uma compra lá. Eles conseguem um recibo na casa do David, levam um recibo. E aí eles falam, a gente lembra assim desses homens que vieram fazer essa compra e eles compraram uma âncora. Então eles falam exatamente qual era a âncora, qual era o modelo, porém o barco do David já tinha uma âncora e aquela não era compatível com o barco dele, porém era exatamente igual à âncora que foi encontrada presa junto ao corpo do verdadeiro Ronald Platt.
Então, ao avaliar essa âncora, o patologista concluiu que além dela ter sido usada para pesar o corpo, né, para que o corpo ficasse debaixo d'água, ela também foi usada para acertar a cabeça da vítima. Além disso, os investigadores deram ao patologista uma âncora idêntica à que foi encontrada e ele comparou o tamanho da âncora com os ferimentos que o Ron tinha próximo ao quadril e perto do joelho, e ele concluiu que eles eram os pontos onde a âncora ficou esfregando no corpo e produziu esses ferimentos. O cinto que o Ron estava usando também foi recuperado. Ele foi examinado por especialistas forenses e, através de diversas análises, incluindo microscópicas, eles concluíram que o cinto continha abrasões, torções e resquícios de material da âncora, a qual tinha revestimento de zinco, o que sugeria que ela também ficou encostando no cinto enquanto estava debaixo d'água. O Brian Gallimore, que é analista de cenas de crimes, conduziu um rápido experimento utilizando a âncora. Então ele prendeu a âncora em seu cinto. A âncora escorregou, torceu o cinto e ficou posicionada exatamente acima do joelho, o que era compatível tanto com os ferimentos do Ron, tanto com a forma como o cinto estava danificado. Ou seja, com esses testes eles conseguiram perceber que realmente essa âncora foi comprada nessa loja e foi usada para cometer o crime. Então, basicamente, ele prendeu essa âncora no cinto, jogou o corpo na água, e aí, como a âncora é muito pesada, torceu o cinto, escorregou, e aí, enquanto estava lá no mar, ela ficou batendo várias vezes no corpo do Ron, que produziu esse ferimento, que até tem fotos desse ferimento em um documentário que eu vi. Então, era exatamente em um lugar só. Então, foi porque estava presa e ficou batendo ali. Então, os testes comprovavam que realmente era isso que tinha acontecido. O barco do David tinha GPS e ele indicava que o barco tinha sido usado pela última vez no dia 20 de julho de 1996, às 9 horas da manhã, e o local que ele indicava ficava a cerca de 6 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Só que até esse momento eles não tinham a real identidade, né, do David Davis. Eles não sabiam quem esse homem realmente era, então pegaram todas as impressões digitais dele e mandaram para a Interpol, que em poucas horas veio com a resposta. Então agora finalmente eles descobriram que o homem não era Ronald Platt, o homem não era David Davis, e era sim, na verdade, o Albert Johnson Walker, que era um fugitivo canadense que estava sendo procurado pelo roubo de milhões de dólares. Então, com isso, eles conseguiram descobrir toda a vida anterior do homem, né? Descobriram que ele morava no Canadá, em Ontário, que ele era casado, que ele tinha 3 filhas. E descobriram também que ele tinha se separado da esposa dele e que um dia ele tentou entrar à força na casa dela e, com isso, ele foi preso. E nessa prisão tiraram as impressões digitais dele. E aí, um mês depois disso, foi descoberto, né, que ele estava desviando milhões de dólares dos seus clientes. Então foi quando ele fugiu, levando 3 milhões de dólares com ele. E depois disso, eles não faziam ideia de onde ele estava. Então a polícia do Canadá, que estava investigando, né, o caso do Albert, sabia que ele tinha ido para a Inglaterra depois que ele fugiu. E que da Inglaterra ele foi para a Suíça, só que a partir desse momento eles perdem o rastro, então eles não sabiam para onde ele tinha ido depois da Suíça. E aí ele simplesmente virou um fugitivo da polícia, eles não tinham ideia de onde ele estava. Então a polícia não conseguia rastrear aonde ele estava justamente porque ele tinha assumido uma nova identidade no nome de David Davis, que era um homem que tinha sido investidor na empresa dele. E a partir do momento que ele não conseguiu mais usar essa identidade, ele começou a usar a identidade do Ronald Platt. Então, um resumo para vocês não se perderem na história. O Albert fugiu do Canadá, ele se mudou para Harrogate em 1991. Foi lá que ele conheceu a Elaine e o Ron. 18 meses depois, ele conseguiu mandar o casal para o Canadá, achando que eles nunca mais iriam voltar para a Inglaterra. Só que quando eles voltaram, ele decidiu mudar para Devon, que ficava a 480 quilômetros ao sul. E lá ele já estava usando sua nova identidade, que no caso era a identidade do Ron. E ele tinha feito tudo isso com a sua filha Sheena, que estava usando outra identidade também, estava usando o nome de Noel, agora como sua esposa. E nisso, no meio da investigação, mais coisas foram aparecendo, né? Várias pessoas foram contatadas para prestar depoimento, para ajudar na investigação, e nisso várias outras coisas iam surgindo. Eles descobriram que em certo momento o Albert tinha alugado um chalé, e no chalé da frente do dele morava uma família. E nessa família tinha uma garota chamada Carol, que estudava arte na época, e ela contou que um dia eles estavam na casa dele e que ela viu que ele pintava quadros, só que ele assinava os quadros como David e não Ron, que era o nome que ele estava usando na época, né? Então ela perguntou por que ele assinou com outro nome, ele disse que era um apelido da faculdade. Então, pequenas coisas como essas foram surgindo de pessoas que conheceram eles, e aí na época as pessoas não tinham nem ideia de tudo que o Albert estava fazendo. A primeira filha que a Sheena teve, ela adotou o nome Noel, como eu falei pra vocês, nasceu em 1993.
E aí uma outra pessoa que também conviveu com eles disse que um dia eles estavam todos juntos jantando e que ela chamou o Ron de Daddy, né, de pai. E aí ela disse que naquele momento ela não percebeu, ela achou que poderia ser um apelido, e que só depois que toda a verdade veio à tona que ela viu que realmente naquele momento ela esqueceu e chamou ele de pai. E aquelas pessoas achavam que eles eram casados, né? Que não eram pai e filho, e sim marido e mulher. E aí essa mulher contou que esse momento realmente ficou marcado na cabeça dela, só que fora isso ela disse que não tinha nada que pudesse indicar que eles realmente não eram casados. Então era muito chocante para todas as pessoas que conheceram eles descobrirem toda a verdade. E aí no final de 94 foi quando eles mudaram para Essex e foi quando a polícia conseguiu conversar com o Albert pela primeira vez. Eles ficaram morando lá por 2 anos e foi quando a Sheena teve sua segunda filha. E aí foi em 95 que o Albert percebeu que todo o plano que ele tinha bolado, toda a estratégia dele ia dar errado, porque o Ron, o verdadeiro Ron, estaria voltando para aquela mesma cidade. Eles iam morar, tipo, muito perto, era uma cidade pequena, então não ia dar certo que 2 homens usando o mesmo nome, a mesma data de nascimento, porque ele usava todas as informações do Ron, né? Então ele sabia que não ia dar certo, que eventualmente alguém ia descobrir e que tudo ia desmoronar. Então agora, com toda essa investigação, a polícia acreditava que ela tinha descoberto qual tinha sido a motivação para o crime. Já a lei britânica proveu à polícia em 36 horas evidências suficientes para prendê-lo por assassinato. A polícia também descobriu que a Noelle, que no caso era a Sheena, já tinha se passado também pela ex-namorada do Ron, pela Elaine, utilizando as cópias dos documentos que ela havia deixado com o David antes de ir para o Canadá. Ela disse que usou a identidade da Elaine porque ela precisava de uma identidade britânica para conseguir assegurar os cuidados médicos para suas 2 filhas. Ela revelou à polícia que David era na verdade o seu pai e que seu nome verdadeiro era Albert Walker e que o dela era Sheena Walker. Nesse momento a polícia começa a questionar, né, sobre a paternidade dessas crianças que tinham sido registradas como filhas do Albert e percebem que eles poderiam, além de tudo, estar lidando com um caso de incesto. Então, na primavera de 1998, uma audiência preliminar foi realizada na Inglaterra. No dia 27 de abril, Albert Walker se declarou inocente em seu julgamento por assassinato na cidade inglesa de Exeter. Só que aí tinha toda uma questão de que, mesmo com todas as evidências que eles juntaram, ninguém tinha presenciado o crime, né? Afinal, o crime tinha acontecido em alto mar, então ninguém tinha visto o crime quando aconteceu, ninguém estava junto, ninguém sabia descrever exatamente o que aconteceu naquele dia. Inclusive, a polícia acreditava que o Albert tinha planejado tudo de forma que a Sheena não soubesse, que ela nem desconfiasse que ele tinha cometido o crime. Só que a Sheena testemunhou contra o pai dela. Ela disse que durante todos aqueles 6 anos ele hipnotizou ela, que ele disse que eles tinham que viver como marido e mulher para a segurança dos próprios filhos da Sheena. Ela se desculpou também pelos seus comportamentos e disse que ela não tinha um álibi para o pai dela, que no dia que o crime aconteceu ela se lembra que ele chegou bem tarde, por volta das 10 horas da noite, e que ela perguntou como tinha sido o dia dele, já que ele tinha ido passear de barco. E a única coisa que ele tinha respondido era de que o tempo estava bom, que ele estava muito cansado e que ele iria dormir. Depois de uma semana de testemunhos de investigadores e especialistas forenses, chegou a vez do Albert dar o testemunho dele. E aí ele falou que ele se passou pelo marido da filha porque ela tinha vergonha de estar solteira e que esse era o único motivo. Ele contou também que tanto ela quanto as filhas dela chamavam ele de pai. E ele falou que às vezes ela chamava ele de Ronald, só que quando o verdadeiro Ronald estava presente, ela continuava chamando ele de pai. Durante o julgamento, ele assumiu que ele tinha roubado milhões de dólares de vários clientes, mas em nenhum momento ele assumiu o assassinato do Ron. Inclusive, ele sempre disse que ele era inocente. Só que eles tinham, né, algumas evidências, como os fios de cabelo que eles encontraram no barco dele, que tinham sido puxados à força, tinham gotas de sangue nas almofadas que pertenciam ao Ron. E aí, quando perguntaram a ele sobre essas coisas, ele disse que um dia o Ron tinha batido a cabeça e que foi um acidente, por isso que tinham algumas gotas de sangue que não tinha nada a ver com o crime em si, que ele mesmo não tinha participado de forma alguma, que não tinha nada a ver. O promotor apresentou provas escritas de 36 testemunhas. O júri era composto por 8 mulheres e 4 homens, e eles deliberaram por 2 horas para chegar num veredito. Em 6 de julho de 1998, ele foi considerado culpado e no mesmo ano recebeu uma sentença de prisão perpétua automática por assassinato. O júri considerou que o crime foi planejado e feito por motivos egoístas. E o Albert não demonstrou nenhuma emoção nem quando o seu veredito foi dado e nem quando a sentença foi dada. E, gente, eu fico muito em choque com esse caso, porque, assim, cada detalhezinho da investigação precisou existir para que ele fosse solucionado, senão não teria sido solucionado até hoje, eu acho.
Por exemplo, se o Ron não estivesse usando o Rolex, que tem o número de série, pra eles descobrirem a identidade dele, talvez nunca fosse descoberto, né? Porque ia demorar muito pra que alguém desse falta dele, já que ele tinha viajado, depois mudado pra outro país. Então, pra fazer a conexão de que o Ron, estando desaparecido, era aquele homem encontrado no mar, seria muito difícil. E se o policial nunca tivesse batido na casa errada e aquele casal de idosos tivesse contado pra ele que o nome do homem que morava na casa da frente era Ronald Platt, talvez eles nunca descobrissem que na verdade aquele homem era o Albert e que ele estava sendo procurado, e talvez o caso nunca fosse solucionado e ele continuasse vivendo livremente por muitos anos. E se o Albert não tivesse sido condenado culpado, ele teria sido mandado de volta para o Canadá para ele enfrentar as acusações de fraude. Ele tentou apelar para todas essas acusações, foi negado em 1999. Já foram lançados filmes inspirados no caso, tem pelo menos uns 3 documentários sobre o caso também. Em 2000 foram recuperadas cerca de 500 mil libras esterlinas de dinheiro desviado, mas as autoridades não têm certeza de quanto dinheiro ele roubou ao todo e o quanto ele acabou perdendo em seus empreendimentos que fracassaram. Haviam possivelmente 150 mil libras em barras de ouro que nunca foram recuperadas, e o Albert também não revelou quanto dinheiro ele ainda mantém escondido em algum lugar do mundo. A Grã-Bretanha assinou um acordo com autoridades canadenses em junho de 2004 e transferiram o Albert de volta para o Canadá. Então, após quase 7 anos preso, ele volta. A polícia canadense pretendia seguir com as 37 acusações de fraude e roubo contra ele que ainda estavam pendentes. Então, 2 anos depois, em 2007, ele foi novamente condenado em Kingston, Ontário, e ele se declarou culpado em abril de 20 acusações de roubo e fraude. Ele passou a cumprir sua sentença de prisão perpétua na penitenciária de Kingston. Em 6 de julho de 2003, ele se tornou elegível para liberdade condicional e o Conselho de Liberdade Condicional pediu que o Albert descrevesse o que o levou às acusações de fraude e roubo. Ele disse que seu maior fator de risco na época era a insegurança e a necessidade de amor e carinho dos outros. Quando foi questionado sobre o preço dos seus crimes financeiros em suas vítimas, ele afirmou que nenhuma delas teve que pedir falência ou enfrentou devastação financeira, querendo dizer que os roubos que ele fez não afetaram a condição financeira dos clientes. Então o conselho concluiu que o Albert não tinha remorso e não tinha uma boa compreensão de como suas ações afetaram suas vítimas. Atualmente ele tem 76 anos e permanece cumprindo pena em Kingston, no Canadá. E vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com a Sheena, né, depois que tudo isso veio à tona. Ela falou algumas poucas vezes sobre o Albert, falou que ele era muito mal e que ele meio que fez a cabeça dela pra que ela fizesse todas essas coisas. Depois que tudo aconteceu, logo depois que ele foi preso, na verdade, ela já deu a declaração dela pra polícia dizendo quem ele era e tudo que ele tinha feito. Eles mandaram ela de volta pro Canadá e aí ela só voltou pra Inglaterra pra testemunhar no julgamento. Então ela já tava morando no Canadá de novo com a mãe dela e com suas 2 filhas. A maioria das pessoas tenta proteger ela até hoje. Então, por exemplo, quem não conhece o caso, ninguém nem cita o caso para as pessoas que não conhecem, não falam o nome do pai dela ou quem ele era, e nem pra ela dizem que ninguém nem pergunta sobre o pai dela e tentam proteger ela disso. E ela não fala sobre a paternidade dos filhos dela, essa é uma questão que ela simplesmente não fala até hoje, então as pessoas têm essa dúvida se é o Albert ou não. Não tem como saber, já que ela nunca revelou. E hoje ela vive uma vida tranquila com a família dela, inclusive na época em que ela desapareceu, a mãe dela contratou um investigador particular para procurar por ela. A comunidade, né, os familiares, vizinhos, todo mundo ajudava arrecadando fundos para poder pagar pelos investigadores particulares. Então, durante aqueles 6 anos, eles continuaram procurando por ela. A mãe dela estava desesperada atrás dela, eles não tinham ideia de onde ela estava. Então, quando ela voltou para casa, foi uma alegria pra todo mundo saber que ela tava bem e que ela tava agora em casa, né, safe e salva. E é isso, ela vive uma vida tranquila e feliz hoje. E também tem toda a questão do dinheiro que ele roubou, né, dos clientes dele. E aí a maioria desses clientes ainda espera que pelo menos uma parte desse dinheiro volte pra eles. E aí, pelo que eu entendi, quando ele foi preso, a polícia conseguiu recuperar uma parte, né, do dinheiro. Então tinha dinheiro em barra de ouro, tinha em franco, tinha em dólar e também tinha algumas partes materiais que ele tinha comprado, algumas coisas, ele tinha o barco, ele tinha algumas obras de arte, então eles juntaram tudo isso e eles conseguiram 290 mil dólares, mas ele tinha roubado muito mais, tipo, ele tinha roubado milhões de dólares. Então toda essa questão ainda está sendo analisada e eu não consegui encontrar exatamente o que eles vão fazer com o dinheiro que eles conseguiram recuperar, mas eu sei que eles ainda estão tentando recuperar todo o resto do dinheiro e o que sobrou dele, já que o Albert não conta onde ele escondeu.
E enfim, gente, esse é um caso muito extremamente doido. Eu acho a investigação extremamente interessante, por isso que eu quis trazer pra vocês. Tem documentário, tem filme, tem N coisas. E eu achei que vocês iam gostar muito desse caso, então me contem aqui na descrição se vocês gostaram. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, não esquece, tem vídeo novo toda semana. Me acompanhe nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.